Olá pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues. Este é o quarto e último vídeo de uma série que trata da prática dos exercícios espirituais para uma vida cristã saudável. O primeiro vídeo, que tem por título A Prática de Exercícios Espirituais em Tempos de Pandemia, eu trouxe uma definição de exercícios espirituais e falei sobre a importância de praticá-los, se quisermos ter uma vida cristã saudável. No segundo vídeo, que tem por título Jejum como Exercício Espiritual, tratei sobre a prática do jejum em diferentes movimentos religiosos mundiais e apresentei a perspectiva bíblica acerca da prática do jejum, buscando responder a 3 perguntas básicas. A primeira, o que a Bíblia diz a respeito do jejum? A segunda, o jejum é uma ordenança ou mandamento bíblico? E a terceira, todos os crentes devem jejuar? No terceiro vídeo, compartilhei algumas reflexões sobre a oração como exercício espiritual. Apresentei uma abordagem bíblica sobre essa temática, trouxe uma definição acerca da oração e apontei algumas razões que explicam, em parte, a causa do abandono deste exercício tão salutar para a nossa vida espiritual. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores desta série, eu disponibilizei logo abaixo os links para você acessar e conferir cada um deles. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, dê uma pausa nesse vídeo e faça isso agora mesmo. Se você gostou deste vídeo, no final, deixe a sua curtida, poste os seus comentários e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado de novas publicações. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você algumas reflexões sobre a prática do estudo da Bíblia como exercício espiritual. Antes de abordar o tema de hoje, vou mais uma vez rememorar com você, que já assistiu aos vídeos anteriores, o significado de exercício espiritual. O exercício espiritual é um meio de graça que Deus providenciou para colocar-nos diante dele, de maneira que ele possa transformar-nos. Você sabia que a prática do estudo da Bíblia é uma tarefa tão espiritual quanto o jejum e a oração? Existe uma área de estudos bíblicos responsável por ensinar princípios, leis e métodos para o estudo da Bíblia, que é conhecida como hermenêutica. Diante dessa afirmação, você poderia fazer a seguinte pergunta: por que precisamos aprender princípios, leis e métodos para interpretar a Bíblia? Se a Bíblia é a palavra de Deus para mim, por que preciso de auxílio para interpretá-la? Há um discurso corrente que afirma não ser necessário estudar a Bíblia. Alguns dizem, leia apenas e faça o que ela diz. Tal discurso muitas vezes reflete o protesto contra o mero academicismo, ou seja, aquela tendência que alguns têm de se dedicar muito ao estudo, se dedicar muito à reflexão e muitas vezes desleixar-se de outras práticas, de outros exercícios espirituais que também são de máxima importância, como, por exemplo, jejum e oração, temas que nós já discutimos, temas que nós já abordamos em outros momentos. Eu vou mencionar 2 razões que justificam a necessidade de algum preparo para uma correta interpretação da Bíblia. A primeira razão é a realidade do pecado. Você há de convir comigo que o pecado obscureceu o entendimento do ser humano e ainda exerce influência perniciosa sobre sua vida mental consciente. Portanto, é necessário que se faça um esforço especial para se evitar o erro. A segunda razão, os seres humanos são seres diferentes entre si. Nós temos capacidade intelectual, gosto estético, conhecimento intelectual e teológico, e características culturais, como língua, formas de pensamento, costumes, etc., que são singulares. Diante dessa realidade inegável, me proponho a responder 2 perguntas. Por que precisamos aprender a estudar e interpretar a Bíblia? Quais são as principais tarefas do estudante e intérprete da Bíblia? Respondendo à primeira pergunta, existem 2 razões que justificam a necessidade de aprender a interpretar a Bíblia. A primeira delas é que todo leitor é um intérprete. Ao ler, o leitor projeta no texto o que ele é, suas experiências, sua cultura e seus conceitos e preconceitos também. Nem todos os significados claros, muitas vezes as pessoas assumem que a Bíblia é um livro fácil de se ler,
que o significado da Escritura é claro, e isso geralmente nós assumimos por causa dessa primeira premissa, que todo leitor ele é um intérprete. Então, nem todos os significados claros dos textos da Escritura, eles são igualmente claros para todos. Por exemplo, se nós pensamos na perspectiva de soteriologia, na perspectiva de salvação, nós vamos observar leitores da Bíblia que conseguem enxergar de forma clara uma perspectiva de predestinação, pessoas são predestinadas à salvação, enquanto outras pessoas vão ler a mesma Bíblia e vão encontrar significados claros na Escritura que assumem uma perspectiva de salvação baseada naquilo que geralmente se conhece como livre-arbítrio. Então veja que, apesar de muitas pessoas assumirem que a Bíblia é um livro fácil de se entender e que os significados dela são claros, a gente precisa se perguntar para quem, afinal de contas, esses significados são claros. Então, aquilo que, de repente, é claro para mim, aquela leitura que eu faço de Bíblia, e que, para mim, pode ser uma leitura clara, uma leitura tranquila, de repente, ela não é tão clara, nem é tão tranquila para uma outra pessoa que lê Bíblia. E por que ocorre esse tipo de confusão, esse tipo de dificuldade na interpretação da Escritura? Porque a Bíblia é ambígua, porque a Bíblia ela é um livro que tem muitos significados? Não, isso acontece exatamente porque cada leitor é um intérprete, e uma vez que cada um de nós somos singulares, nós temos perspectivas diferentes, nós temos cosmovisões distintas, nós temos formações distintas, então cada um vai ler a Bíblia a partir do seu próprio referencial, a partir daquilo que ele tem como óculos para interpretar a Escritura, e é exatamente essa referência pessoal de cada um é que muitas vezes vai facilitar ele perceber determinados significados claros na Escritura, ou que muitas vezes vai dificultar ele enxergar determinados assuntos que para outras pessoas são claros. Então esse é um primeiro motivo pelo qual a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia. Todo leitor, você esteja consciente disso ou não, todo leitor de Bíblia é intérprete de Bíblia. E como nós, na condição de leitores e intérpretes, como nós interpretamos a partir daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, então aquilo que é claro para nós muitas vezes não vai ser claro, não vai ser compreendido da mesma forma que outras pessoas vão ler, pelo fato de nós sermos singulares, de nós termos as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas fragilidades, e o outro também tem suas competências, habilidades e fragilidades. Outra coisa importante que a gente precisa atentar, quando se diz que cada leitor é intérprete, é que, além do fato de que nem todas as passagens da Escritura, nem toda a Escritura ser tão clara como nós gostaríamos que fosse, existe também um fenômeno que é o fato de que algumas pessoas interpretam de forma equivocada as Escrituras. Uma interpretação equivocada, ela pode levar a desvios doutrinários, a gente pode não simplesmente interpretar de modo errado um texto sagrado, mas esse erro de interpretação, isso pode levar a um desvio doutrinário, pode levar a gente a negar uma doutrina fundamental da fé cristã, e geralmente aqueles movimentos que nós conhecemos como movimentos sectários ou como seitas, eles se caracterizam exatamente por isso, exatamente por fazerem interpretações equivocadas de Escritura, exatamente por interpretarem a Bíblia negando doutrinas, negando fundamentos das Escrituras que são claros em todas elas. Então você precisa aprender a interpretar a Escritura para evitar também de fazer uma interpretação equivocada e de incorrer de repente num desvio doutrinário e de repente abandonar a ortodoxia, abandonar a fé saudável e de repente se envolver em algum movimento sectário. A segunda razão pela qual nós devemos aprender a interpretar a Bíblia é a natureza da própria Escritura. Quando a gente pensa nesse livro, que para nós é um livro sagrado, e alguém nos pede para definir o que significa a Bíblia para a gente, ou por que a gente dá a Bíblia, ou assume na Escritura esse status de sacralidade, porque a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, uma definição que nós poderíamos dar a respeito da natureza da própria Escritura é a seguinte definição. Nós poderíamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, de fato ela não é uma palavra,
ela não é acerca da palavra, mas ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus dada, entregue nas palavras humanas durante o transcurso da história. Então, se você me pergunta por que eu assumo que a Bíblia ela tem esse teor sagrado para mim ou para nós que somos cristãos, eu diria que ela tem para nós esse teor sagrado porque nós assumimos essa premissa. Nós assumimos que ela é a palavra de Deus, que Ele decidiu compartilhar conosco. Essa palavra foi compartilhada em palavras humanas, Ele escolheu pessoas, capacitou pessoas, para que pudesse não apenas receber essas palavras, mas registrá-las. E essa revelação, esse compartilhar da palavra de Deus em palavras humanas, isso aconteceu no transcurso da história da humanidade. E o que a Escritura Sagrada registra é exatamente isso. Como é que esse Deus decide se mostrar, se revelar a nós, como é que esse Deus capacita determinadas pessoas não apenas para entender essa revelação, mas para compartilhá-la, e como é que historicamente isso ocorre. Uma coisa importante, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem relevância eterna e, portanto, devemos escutá-la e obedecê-la. Mas, porque a Bíblia foi escrita em palavras humanas na história, ela possui particularidades que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, a questão da linguagem, da época, da cultura, da cosmovisão e etc., em que Deus decidiu revelar ou decidiu compartilhar suas verdades para os seres humanos. Então, uma vez que ela é palavra de Deus, ela tem essa característica, ou esse teor de ser uma palavra que permanece para sempre, daí a necessidade de lê-la, de compreendê-la e de viver de acordo com seus princípios. Mas uma vez que ela é escrita em palavras humanas e foi dada na história, durante o desenrolar da história dos seres humanos, então eu preciso conhecer esses seres humanos, preciso conhecer esses momentos específicos de suas histórias para entender de que maneira Deus foi, paulatinamente, pouco a pouco, se revelando. A interpretação bíblica, ela é um processo dialético. Quando a gente fala de dialética, nós estamos falando de duas esferas que aparentemente são contraditórias e que estão em diálogo. E aqui valeria a pena pensar a respeito dessa dupla característica que a Escritura tem, que é o fato de que ela é palavra de Deus, tem relevância eterna, mas ao mesmo tempo é palavra de homem, é escrita em palavras humanas que viveram, é escrita em palavras humanas que, de alguma forma, estão inseridas aí no tempo e no espaço. Então, falar desse processo dialético é falar exatamente disso. Nós temos um livro que tem um conteúdo eterno, mas que é revelado, que é registrado, que é compartilhado na história dos seres humanos, e isso deve despertar em nós, então, esse interesse, não apenas de ouvir o que Deus realmente quis dizer quando trouxe para nós a revelação através da palavra, mas, ao mesmo tempo, entender de que maneira Deus levantou pessoas e capacitou pessoas para que elas pudessem compartilhar essa verdade conosco. Então, eu volto a dizer, a interpretação bíblica é um processo dialético, é um diálogo que acontece entre duas esferas, entre o eterno e o temporal, e esse processo dialético ele está exatamente vinculado a essa questão da relevância eterna das mensagens que estão registradas na Escritura e, ao mesmo tempo, está vinculado também às particularidades históricas da mesma. Por isso que quem estuda a Bíblia encontra diante de si dois desafios. O primeiro desafio é o desafio de transpor o abismo temporal e cultural, é aquilo que a gente chama de lá e então. Quem estuda a Bíblia precisa estar pronto, estar preparado e estar bem disposto para fazer um salto naquilo que a gente chama de abismo temporal e cultural. O que é transpor o abismo temporal e cultural? É assumir, num primeiro momento, que antes de a Bíblia ser palavra de Deus para mim e para você que me ouve, a Bíblia foi palavra de Deus para aqueles a quem originalmente essa palavra foi dada, essa palavra foi revelada. Então, transpor o abismo temporal e cultural é fazer um esforço enorme para sair aqui do século XX e para voltar no passado, na época em que Deus falou com o profeta, na época em que Deus falou com o apóstolo, na época em que Deus falou com o patriarca, para tentar entender o seu tempo, para tentar entender o contexto histórico em que essa pessoa viveu, para tentar entender de que maneira essa pessoa recebeu a revelação
e como é que essa pessoa lá atrás compreendeu essa revelação. Então, o primeiro desafio é transpor esse abismo temporal e cultural, e o segundo desafio que a gente tem é encontrar a relevância da mensagem para hoje, que é aquilo que nós chamamos de aqui e agora. Então, uma vez que você é capaz de se deslocar do seu tempo, de voltar ao passado, para olhar, para observar, para escutar como é que Deus se revelou no passado para homens e mulheres que deixaram seus registros na Escritura. Uma vez que você é capaz de compreender com clareza como essa dinâmica ocorreu lá atrás, você então tem condições de entender o que é que Deus revelou para as pessoas lá atrás, e isso ficou registrado nas Escrituras, e agora tem condições de trazer essa mensagem, de atualizar essa mensagem, ou de fazer com que ela seja uma mensagem relevante para o nosso tempo. Em resposta à segunda pergunta, quais são as principais tarefas do estudante e intérprete da Escritura, existem duas tarefas que são indispensáveis para a boa interpretação da Bíblia. A primeira tarefa é fazer a exegese do texto. Exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir o significado original da mensagem que foi pretendido pelo autor. Em outras palavras, é aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer as perguntas certas ao texto. Isso é exegese. Agora a gente precisa ter cuidado com uma prática que é muito comum entre nós, que é a chamada exegese. O que é a exegese? Enquanto a exegese é você mergulhar no texto para buscar ouvir o que é que Deus falou para a pessoa a quem originalmente ele se revelou, enquanto que a exegese é você mergulhar no texto para tentar entender qual foi a mensagem original que Deus inicialmente compartilhou com aquele que recebeu a revelação, e depois você traz isso para o nosso tempo, você atualiza essa mensagem. A exegese é o contrário disso. A exegese é você colocar no texto, é você inserir no texto sentidos ou significados que o texto não possui. Exegese é eu voltar ao texto, ouvir o que é que Deus disse lá atrás, entender de que maneira a pessoa recebeu essa mensagem lá atrás, aí eu trago o significado dessa mensagem para o meu tempo e atualizo ela, e aplico o sentido disso para a minha época. Exegese é eu ter uma impressão a respeito de alguma coisa, eu acho que alguma coisa é correta, eu acho que alguma coisa deve ser agradável a Deus, e de repente eu começo a ler Bíblia buscando fundamentos, buscando referências, buscando textos isolados para fundamentar algum tipo de ideia, algum tipo de leitura que eu tenho. Então a exegese é eu infiltrar a minha leitura, a minha cosmovisão, a minha maneira de entender as coisas no texto sagrado. Eu acho que foi isso que Deus disse, aí eu leio o texto e a partir dessa maneira peculiar ou particular que eu tenho de interpretar as coisas, eu dou o significado para o texto da Escritura. Então a exegese é algo extremamente perigoso. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Aquilo que ele disse, a própria Escritura da testemunha, a palavra que saiu da boca do Senhor, ela não volta atrás vazia sem que se cumpra, mas Deus não tem compromisso com a exegese, Deus não tem compromisso com a sua interpretação, com a sua leitura, com a sua percepção de um texto. Se você acha que Deus disse algo, e de repente você lê o texto da Escritura colocando nos lábios do Senhor coisa que ele não disse, ele não tem compromisso com essa sua leitura. Então a exegese é uma prática muito comum, e é uma prática extremamente perigosa, por quê? Porque ela diz respeito ao processo de revelação como um todo, ela ignora o que Deus originalmente diz, e ela simplesmente dá sentidos ou significados para textos da Escritura a partir da percepção que o próprio leitor tem. Isso é altamente perigoso quando se interpreta a Escritura. Há duas perguntas básicas que a gente precisa fazer para cada passagem da Escritura, a fim de entender o real sentido ou o real significado dela. A primeira pergunta, ou as primeiras perguntas, são duas perguntas básicas e elas vão se subdividindo aí numa série de teias que estão interligadas ou interrelacionadas. As primeiras questões, elas dizem respeito ao contexto histórico e contexto literário de uma palavra revelada. E quando eu me refiro aqui à palavra revelada, obviamente que eu estou pensando na revelação objetiva
que nós temos hoje, que é a Bíblia enquanto palavra de Deus. Então, um jeito de você entender o que é que Deus efetivamente quis dizer na Escritura, primeiro, é fazendo uma abordagem a partir do contexto histórico e do contexto literário, do texto da Escritura que você quer entender. O que significa fazer essa abordagem a partir de um contexto histórico e literário? É buscar conhecer a época, é tentar entender a cultura do autor, do texto, é tentar entender o destinatário, quais foram as pessoas para quem o autor escreveu essa mensagem revelada, é tentar entender aspectos geográficos, sociais, políticos, econômicos, onde é que essa revelação aconteceu, como a sociedade estava dividida na época, quais eram os fatores econômicos que de alguma forma direcionavam as vidas das pessoas nesse período, é tentar entender, tentar compreender a ocasião inspiradora, por que essa palavra veio à luz, aconteceu alguma coisa nesse tempo, nessa época, que levou Deus a levantar um profeta, a levantar um homem, uma mulher, para revelar, para registrar a sua vontade nesse período. É tentar entender o gênero literário. Esse livro é uma profecia, esse livro ele apresenta poesia. Que tipo de gênero literário compõe essa produção, compõe esse livro? É fazer uma abordagem holística, uma abordagem total do texto, tentando de alguma forma transpor aquilo que inicialmente nós chamamos aqui de abismo cultural e temporal. Então você vai sair do seu tempo, vai pesquisar, vai estudar, vai tentar entender como é que essa revelação aconteceu lá atrás. Outra coisa que você precisa tentar para compreender o real sentido de um texto é buscar fazer perguntas que dizem respeito ao conteúdo do texto que você está lendo. Depois que você faz uma leitura, uma abordagem holística do texto, tenta compreender o contexto no qual a revelação aconteceu, você precisa agora se debruçar sobre o texto que você quer compreender, que você quer entender, e precisa fazer algumas perguntas, né? Precisa se perguntar, por exemplo, a respeito do significado das palavras que você está lendo, quais são os elementos gramaticais que se destacam nesse texto, existe alguma peculiaridade nesse texto vinculada à própria mensagem revelada, vinculada à época em que esse texto é revelado. Então essas são perguntas importantes que um intérprete, um estudioso de Bíblia precisa fazer. A fim de auxiliar você nessa tarefa de estudar a Bíblia, eu vou mencionar algumas ferramentas que podem ser extremamente úteis. Entre as ferramentas básicas para uma boa exegese, para um bom mergulho que se faz na Escritura, com a finalidade de entender o sentido, o significado original do texto revelado, um bom material, uma boa ferramenta é um dicionário bíblico. Você deve adquirir um bom dicionário. O manual bíblico ou a introdução bíblica te ajuda bastante também a fazer essa leitura, a fazer esse salto, a transpor esse abismo cultural e temporal que nós estamos nos referindo. Diferentes traduções de Bíblia também podem te ajudar. Geralmente eu sou abordado e as pessoas me perguntam qual é a boa tradução bíblica ou a melhor tradução bíblica que a gente tem em língua portuguesa. Na verdade, não existe a boa tradução bíblica, não existe a melhor tradução bíblica. Todas as traduções, o próprio termo, a expressão já diz, elas são traduções. Então, é um leitor, é um intérprete comprometido com a Escritura que se debruça sobre o texto sagrado com a finalidade de trazê-lo à luz na nossa língua, no nosso idioma, da forma mais clara possível. Então, quanto mais traduções de Bíblia você tiver, melhor isso vai ser para te ajudar a compreender o texto sagrado. E, finalmente, bons comentários bíblicos, comentários verdadeiramente comprometidos com a ortodoxia, com a tradição cristã, podem te ajudar a compreender com maior clareza o texto sagrado. Além dessas ferramentas básicas, existem também ferramentas avançadas que você deveria, de alguma forma, buscar adquirir, e não apenas adquirir, mas aprender, ainda que pouco a pouco, a manuseá-las. Entre essas ferramentas avançadas estão a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, e a Bíblia, o Novo Testamento grego. Então, a Bíblia em hebraico e a Bíblia em grego, que são as línguas originais nas quais o nosso texto sagrado, Antigo e Novo Testamento, foram produzidos. Essas Bíblias hoje, elas são Bíblias padrão, são Bíblias referência,
que são utilizadas em todo o mundo para se fazer tradução da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, em qualquer idioma. Então, uma ferramenta avançada, extremamente útil para quem quer entender o real significado da palavra de Deus, é buscar a partir do próprio texto original. Então, ter uma Bíblia hebraica e ter uma Bíblia, um Novo Testamento em grego, isso pode te ajudar demais. Obviamente que junto com essa Bíblia hebraica e grega, você precisa ter noções elementares de hebraico, precisa ter noção elementar da língua grega também, porque essas noções elas te ajudam a fazer uma abordagem do texto, ainda que seja uma abordagem bem simplificada, ainda que seja uma abordagem bem superficial, mas ela já te dá a possibilidade de avançar de muito além daquilo que uma simples leitura numa tradução em língua portuguesa podem te oferecer. Além da Bíblia hebraica e grega, existem gramáticas de hebraico e de grego, que também são importantes para te ajudar a entender como a língua está sistematizada, organizada. E isso te ajuda depois não apenas a aprender o idioma, mas te dá capacidade, condições também de fazer uma boa tradução. E, finalmente, existem dicionários de hebraico e dicionário de grego, que também são instrumentos importantes e extremamente necessários para quem deseja fazer uma abordagem do texto na língua original e fazer uma boa tradução. Então, junto com as ferramentas anteriores que eu apresentei para vocês, essas ferramentas avançadas, elas são, assim, de extrema importância e eu desafio você a entrar por esse caminho aí, se você realmente quer ser um bom estudante, um bom intérprete de Bíblia. A segunda tarefa que um intérprete de Bíblia, um estudioso de Bíblia tem a enfrentar diante de si, é realizar aquilo que geralmente a gente chama de hermenêutica. E o que seria essa hermenêutica? Eu estou falando de hermenêutica aqui num sentido restrito. E hermenêutica em sentido restrito seria buscar a relevância atual dos textos antigos. Depois que você faz essa exegese, esse estudo todo, buscando entender texto, buscando entender contexto, avaliando o texto bíblico a partir das próprias características que ele tem, buscando de repente nas línguas originais, no grego e no hebraico, uma compreensão melhor para o texto que você leu. Depois que você termina essa tarefa, você fez o que nós chamamos de exegese, então você já entendeu com clareza o que é que Deus quis revelar no passado, como foi que Deus se revelou no passado. E a outra tarefa que é desafio para todos nós agora, eu chamei isso anteriormente de atualizar a mensagem, e agora eu coloco isso como a hermenêutica propriamente dita, ou seja, é buscar a relevância atual do texto, dos textos antigos, dos textos revelados na Escritura, para o nosso tempo, para a nossa época. Porque fazer aquilo que geralmente nós fazemos nas nossas mensagens, que é a aplicação do texto. Então, um pregador, uma pessoa que anuncia a palavra, geralmente ele apresenta todo um contexto, ele faz uma interpretação básica da palavra e no final, ou durante a exposição, ele vai fazendo aplicações daquilo que foi sendo compartilhado durante a sua fala. Quando se faz uma aplicação, quando eu leio a Bíblia, quando eu digo, no passado, Deus se revelou dessa forma, e o que Deus quis dizer lá atrás, para o nosso tempo, para a nossa época, significa isso ou aquilo, aí eu cumpri as duas tarefas que um estudante de Bíblia, que um intérprete de Escritura precisa cumprir. Primeiro, eu fiz a exegese, eu corri atrás de entender o que é que Deus disse lá, e depois eu atualizei essa mensagem, eu pratiquei aquilo que estou chamando aqui de hermenêutica, no sentido restrito, de hermenêutica propriamente dita. Eu trouxe o sentido, eu trouxe a realidade do texto para o aqui e agora. A razão porque não devemos começar com o aqui e agora, existe uma razão, porque você não deve começar a ministrar, a ensinar a Escritura, já fazendo uma aplicação direta do texto para os seus ouvintes ou para o nosso tempo. A razão, porque você não deve começar com o aqui e agora, é que o único controle apropriado para a hermenêutica, o único controle que existe para a gente fazer uma boa aplicação do texto, ele está exatamente na intenção original que esse texto traz, que esse texto possui. Por que eu não posso simplesmente abrir a Bíblia, ler um texto e imediatamente aplicar essa mensagem para as pessoas que me ouvem? Porque eu só vou de fato aplicar a palavra de Deus para o meu ouvinte se eu souber exatamente o que é que essa palavra de Deus diz. E a única forma de eu entender com clareza o que a palavra de Deus diz é, eu já afirmei isso anteriormente e reafirmo agora, me debruçando sobre o texto sagrado. Espero que, a partir dessas reflexões,
você tenha percebido a importância e a necessidade de se dedicar tempo para a prática do estudo da Bíblia e tenha reconhecido o real valor desse exercício espiritual para a boa compreensão da palavra de Deus. Somente quando compreendermos claramente a vontade de Deus revelada nas Escrituras é que somos capazes de transmiti-la com fidelidade. Aproveite esse período de isolamento social para ler a Bíblia e dedicar-se ao estudo dela. Você pode contar com a ação didática e iluminadora do Espírito Santo, nosso mestre por excelência. E não se esqueça de associar ao estudo da Bíblia os outros exercícios espirituais, como o jejum e a oração. Eu espero que essa série de estudos tenha abençoado sua vida espiritual. Vejo você em um próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.